Em relação ao tema do concurso, o meu entendimento, né, que consta da ação civil pública, é de que não há nenhuma necessidade. Porque o argumento basicamente é esse, quer dizer, em 1988, quando a Constituição foi promulgada, estava e está ainda vigente a Lei de Garantia do Juro da época do Império e os regulamentos que definiam uma atividade de policiamento ostensivo ferroviário federal, que era exercida por servidores públicos. Se naquele momento anterior à Constituição, esses servidores foram contratados pela CLT, com a nova Constituição isso não tem importância nenhuma. A partir da Constituição, só servidores estatutários podem exercer atividade policial. Então, com a Constituição, converteu todo mundo em estatutário. Então, é algo muito simples. Assim, se forem aceitas as premissas que eu coloquei aqui, a existência da lei e tudo mais e tal. Então, não há muito o que discutir nisso, né? E assim, ainda não apareceu ninguém que tenha rebatido os argumentos do Ministério Público Federal. Inclusive, isso é importante nessa luta com o Poder Executivo, que o próprio Poder Executivo, na pessoa do Advogado-Geral da União, formalmente, perante o Supremo Tribunal Federal, na ADIM, agasalhou esse argumento, essa construção, essa demonstração do que ocorreu historicamente. Então, concurso, não tem necessidade nenhuma de concurso. A ADIM toca nesse ponto. Eu já encaminhei ao Procurador-Geral da República cópia dessa minha manifestação. E aí também já conversei com o doutor Deco, que é importante que se peça uma audiência com o Procurador-Geral da República, a fim de que as entidades representativas e os parlamentares que estão nessa luta possam levar, quer dizer, de viva voz, esse entendimento e essa questão. Pode até ser que o Procurador-Geral da República possa agasalhar ou não. O fato é que na ADIM não houve o exame dessa questão histórica. Então, para o Procurador-Geral da República também está em aberto isso. Diferentemente se ele tivesse já examinado essa questão, essa longa questão histórica, e já tivesse dito que não teria acontecido da forma como eu entendi que aconteceu. Então, na PGR tem abertura. É importante ir lá e expor essa situação. Então, primeira coisa é essa. Em relação à ADIM, essa história de fato consumado é uma coisa que eu não... Assim, a minha avaliação que não é algo muito seguro. Entendeu? Então, assim, eu acho mais importante conversar com a Procuradoria-Geral da República, levar essa problemática histórica que aqui foi colocada na ação civil pública para dentro da ADIM, a fim de que os ministros do Supremo, se forem examinar o mérito da ação direta de inconstitucionalidade, abordem toda essa problemática histórico-constitucional. Em que eles possam dizer, essa lei lá do Império continua vigente até hoje, eu entendo que está. Eu pesquisei, olhei, não tem como dizer que não está. Mas nunca se sabe. Mas o importante é que o Supremo entre nessa discussão. Que ele, se for examinar a temática dos policiais ferroviários federais, que ele percorra esse caminho. E aí vai passar pelo crivo dos ministros do Supremo, que têm um cabedal enorme e saberão identificar o que ocorreu ou não ocorreu. Essa é uma coisa. A outra coisa é a relação com o Poder Executivo, né? Há um problema nessa lei, realmente, que fez o reconhecimento, porque foi incluída no âmbito do Parlamento, ainda que todos que estão aqui saibam que isso foi fruto também de um acordo com o governo federal, tanto que a própria presidente promulgou. Mas existe uma jurisprudência pacífica do Supremo que, mesmo se o presidente concordar, isso não afasta a ilicitude
de situações como essa que já ocorreu em muitas outras leis. A saída para essa lei era entender o seguinte: bom, mas esse ato aqui é apenas um ato declaratório de algo, de um fenômeno constitucional que ocorreu em 1988. Que fenômeno constitucional foi esse? O fato de que naquele momento existia a lei que está vigente até agora, mais os regulamentos que foram recepcionados. E que essa lei, na realidade, nada mais faz, ela não inova, e eu entendo que ela não inova. Não é essa lei que está reconhecendo os policiais ferroviários federais. O reconhecimento ocorreu em 1988, com a Constituição. Então, é apenas uma lei declaratória, que não criou nada, não inovou nada no mundo jurídico. Daí que, se eu considero procedente o entendimento que eu coloquei nesta ação, a lei apenas é uma declaração de um fato que já ocorreu e que, independentemente da lei, já deveria ter sido acatado pelo Poder Executivo. Então, aí eu acho que é um caminho. O impressionante é que, assim, eu vejo que a Polícia Ferroviária Federal está muito próxima